estou aqui para falar mais uma vez num bate-papo gostoso às 17h37 do dia 10 de janeiro de 2014, com sempre um entrevistado dentro da área da saúde e um assunto importante junto com vocês, tá bom? E hoje estamos aqui com o Dr. Vicente Alves, diretor do Departamento de Atenção à Rede de Urgência e Emergência de Santo André, responsável pelas UPAs e PAs de Santo André. Daqui a pouco nós vamos saber o que é UPAs e PAs, tá? Que nem eu sei, tá bom? Aguarde um pouquinho só, daqui a pouquinho nós vamos saber. E o Dr. Vicente Alves vai nos brindar sobre, falar sobre calor excessivo que prejudica a nossa saúde, ou seja, doenças do verão. E para começar sobre doenças do verão, eu já começo com um dado, e é um dado alarmante, que é de janeiro ao dia 5 de fevereiro, a Rede Municipal de Atenção às Urgências e Emergências registrou um aumento de cerca de 30% de queixas e diagnósticos relacionados ao clima quente, ou seja, doenças de verão crescem cerca de 30% nas unidades de urgência de Santo André. O calor excessivo e baixa umidade de ar têm provocado problemas de saúde que vão desde desidratação, diarreia, vômitos, queda de pressão até lesões de pele na população. Boa tarde, Dr. Vicente Alves. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir aqui nos brindar sobre informações e tirar da gente dúvidas e dar dicas importantes sobre o calor, doenças e todas as coisas afins que nós podemos esperar sobre o calor e doenças na nossa população. Muito obrigado, viu? Prazer é meu, eu que agradeço. Estou aqui para esclarecer no que for necessário e esclarecer a população de como deve se comportar nesse tempo de calor. Muito obrigado, doutor Vicente. Doutor Vicente Alves, eu fiquei sabendo também que é cirurgião, doutor Vicente? É isso aí? Sou cirurgião geral. Puxa vida, que bacana, muito bom. Doutor Vicente, me fala uma coisa. Primeiro eu gostaria de saber o seguinte: o senhor é responsável pelas UPAs e PAs de Santo André. O que é UPA e PA e qual a diferença entre eles? UPA é a unidade de pronto atendimento, uma forma de atender que o governo federal está implantando no Brasil inteiro, onde você é obrigado, ao montar uma UPA, seguir certas regras, como acolhimento, classificação de risco, humanização, organizar o ambiente, disciplinar a forma de trabalho. E PA é a forma antiga de trabalho, onde você se baseia em queixa e conduta e não existe a preocupação com a humanização, com o acolhimento, com a classificação de risco. Em Santo André, mesmo as unidades sendo chamadas de PA, elas funcionam como uma UPA, porque nós não poderíamos trabalhar de forma diferente. Ou seja, é humanizado de qualquer forma. É humanizado de qualquer forma. Puxa, bem, muito bom. Ou seja, da forma que nós já aprendemos lá na nossa faculdade, né? Exatamente. Puxa, que bacana. Atender as pessoas com carinho e com atenção. Que bacana, muito bom. Me fala uma coisa, doutor Vicente Alves. Vamos começar nosso assunto real. Quais as doenças ou sintomas por conta do calor? O que muitos de nós temos recebido nas nossas unidades são pessoas se queixando de vômito, de diarreia, de dor abdominal, de tontura, de fraqueza, de um mal-estar geral, onde que geralmente é relacionado ao calor. E tudo tem a ver. Quando você, num clima desse, como nós estamos com temperaturas acima de 30 graus, podemos perceber que muda o nosso corpo. Nós desidratamos muito mais rápido, a nossa alimentação ela não tem o mesmo cuidado, porque é uma transição de um clima, como estava em dezembro, ameno, para um calor desse. Então, nós não nos preparamos para mudar a alimentação. E precisa mudar a alimentação porque o calor favorece a proliferação de bactérias. No frio não, no frio a bactéria elas ficam inerte, no calor elas eclodem. E com essa eclosão da bactéria você não percebe que o alimento está estragado. E quando você come, achando que está comendo uma coisa boa, você vai perceber depois que você vai ter vômito, vai ter dor abdominal, vai ter a gastroenterite, que é como é procurado no hospital ou no nosso PAs. Perfeito. Bom, o senhor já encaixou na segunda pergunta. Então, por que isso acontece? É possível evitar esses problemas? Eu invadi, desculpa. Não. Aqui. É que justamente eu acredito que de uma forma domiciliar a gente já consegue fazer isso, né? Exatamente. Como é que evita isso? É comer alimentos que não se degradam com o tempo, que não estragam quando estão fora da geladeira.
Por exemplo, você vai comer uma feijoada, por exemplo, num calor desse, né? Você tem um monte de alimentos gordurosos, você tem um monte de enlatados, embutidos que vão ali, que você não sabe a procedência nem como aquilo foi preservado. Aí você come, achando que está maravilhoso, chega no final da tarde, você procura o pronto-socorro, onde passa o resto da noite sendo hidratado, porque é acometido com uma diarreia, a diarreia seguida de vômito, você não consegue tomar líquidos, desidrata e vai para o hospital medica você e você volta para casa feliz. Então, vamos dar uma dica para o pessoal de casa. O pessoal que está acostumado às donas de casa, os donos de casa, hoje é frequente a gente encontrar também os homens nos supermercados, é melhor fazer as compras mensais ou diariamente? Nossa, muito boa pergunta. A melhor coisa a fazer é compra diária. Você procurar consumir o alimento que você comprou no dia. Você vai ter a certeza de que você não vai estar estragando o alimento e tomar cuidado quando for comprar. Comprar peixe, por exemplo, é um alimento que estraga com calor muito forte. Compre no dia, verifique o estado do peixe e consuma no mesmo dia. O peixe, a verdura, a fruta. E tomar cuidado também com os apagões, não é verdade? Porque não adianta a gente acreditar que está colocando no freezer alguma coisa para daqui 30 dias e aí apagou, o freezer foi para o vinagre, não é verdade? E o alimento também, né? É verdade, é verdade. Já temos a primeira pergunta aqui. Camila Figueiredo. Obrigado, Camila. Obrigado por você estar linkada com a gente. Uma dica a vocês internautas, vocês estão linkados com a gente, entrando agora aqui, olha, clique aqui ó, no Participe, entre com a sua pergunta, em pleno ar nós faremos a pergunta ao nosso entrevistado, tá? Isso é possível aqui na Web TV São Caetano, por isso que é a TV que mais cresce junto com você. Só na Web TV você é capaz de interagir com a gente e fazer sua pergunta online, tá bom? Você está com a gente e nós estamos ao vivo junto com você. Camila, perguntando ao Dr. Vicente, o calor pode afetar as amígdalas? Pode, porque a amígdala faz parte do sistema de proteção onde entra o ar. Nós temos as vias nasais, a orofaringe e a faringe. Entre essa passagem estão as amígdalas. Se você deixa se desidratar, você está criando um ambiente propício para que as bactérias que povoam essa área cresçam, que geralmente são estafilococos e streptococcus, que crescem com esse ar favorável. Ressecou, você não está se hidratando, elas proliferam e faz a amidalite. E se a pessoa, eu acho que se ela ainda respirar pela boca, piora mais ainda. Piora mais ainda. Puxa vida. Aí você não pode esquecer para as pessoas que têm rinite, que piora mais ainda. Piora mais ainda, né? A rinite, sinusite, quantas ites tem por aí, né? Exatamente. Quando a pessoa procura hospitais, ou então as UPAs, os pronto-atendimentos, os PAs e mais tal, né? Quais as medidas tomadas de imediato quando uma pessoa ela chega reclamando sobre o calor excessivo? Primeiro tem que ser feito o diagnóstico, né? A pessoa chega no pronto-socorro queixando-se de dor abdominal, queixando-se de vômitos e de diarreia. Ela é classificada e encaminhada ao médico. Normalmente é classificada de amarelo. Pessoas que precisam de atendimento médico nas primeiras meia hora de ter dado a entrada na unidade. O médico atende, constata a hidratação, a principal medicação que é feita é a hidratação. E junto da hidratação, os medicamentos para poder cortar os sintomas que muito incomodam, que é a dor abdominal e o vômito. O vômito é o que mais incomoda. Então, no primeiro momento é feito esse tratamento. É hidratar bastante, para que a pessoa recupere a sua dinâmica e passar remédio para poder tirar os sintomas que a pessoa está sentindo. Então vamos lembrar um pouquinho. A pessoa deve se hidratar bastante em casa, com bastante água, para não precisar ir no pronto-socorro e fazer essa hidratação que você está falando, que seria na veia. Isso, não é verdade? É verdade. Certo. Então, para não precisar ir lá no pronto-socorro e fazer essa hidratação na veia, ficar deitado lá com aquele com o sorinho correndo na veia, quanto que ela tem que tomar de água por dia, mais ou menos? O nosso corpo ele é formado de 80% de água. Se uma pessoa pesa mais ou menos 80 quilos, ele vai ter 80% dos 80 quilos de água. Se você está desidratando, você tem que tomar proporcional ao seu corpo. Normalmente, o que a gente orienta é que tome-se 2 litros de água por dia. Puxa
Isso é muito importante, hein, internautas? 2 litros de água por dia. 2 litros de água por dia. Eu sempre falo para as pessoas que passam comigo que identifique isso através de uma garrafa. Não vá pegar no filtro ou no bebedouro. Coloque uma garrafa do lado e tenha certeza que você vai beber 2 litros de água. Uma tomada total. Para você controlar a ingesta de água. Já temos mais uma pergunta. Felipe dos Anjos, de Santo André. Ó, da sua terra lá, hein? Tá? Com o calor forte, é necessário mudar hábitos alimentares? É necessário sim. Porque quando você cria o hábito de comer de acordo com os self-service colocam, segunda-feira, bife a rolê, quarta-feira, feijoada, eles não respeitam o clima, eles vão colocando aquilo que eles estão servindo normalmente. Você não pode, por exemplo, num calor imenso desse, comer uma feijoada enorme. Feijoada é um alimento gorduroso, um alimento pesado, você vai o quê? Você vai desidratar, pode provocar diarreia. Então você tem que comer o quê? Quando está muito calor, é muita fruta, que tem bastante líquido, muita verdura, tem que lavar bem a verdura para ter certeza de que você não vai se contaminar. Não que a verdura esteja contaminada, para você tirar a sujeira da verdura, para você ter certeza que vai estar comendo um alimento limpo. Muito bem, olha só. Quando o papo é gostoso, quando o papo é interativo, passa rapidinho. Já passaram 14 minutos, doutor. Olha só, vamos para o intervalo, 1 minutinho só e a gente volta já já. Isso é possível aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia. Eu, doutor Ângelo Pavim, doutor Vicente. Já já voltamos, hein? Doenças do verão, calor excessivo. Até lá. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Roubo frango desde criança e nunca saí no destaque. Comecei com coxinha, fui pra empadinha e agora eu já tô no frango assado. O frango tá lá, rodando no espeto. Eu só fico esperando. Pá! Dá o bote. A polícia! Na crocodilagem. Mereço ou mereço destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Olá, estamos de volta aqui com o Dr. Vicente Alves, diretor do Departamento de Atenção à Rede de Urgência e Emergência de Santo André, responsável pelas UPAs e PAs de Santo André, falando sobre as doenças aqui de urgências e emergências do calor, tá? Esse calor excessivo que está acometendo o Brasil inteiro, em especial aqui nós estamos em São Paulo. Tá? E alguns estudos que falam desse aumento de 30% das entradas de pessoas passando mal em todos os setores de emergências aqui de todo o nosso São Paulo, tá? Doutor Vicente, aqui, ele está aqui na Web TV São Caetano e está nos brindando com todas essas informações, e a todos os internautas. Internautas, se vocês quiserem fazer suas perguntas, a hora é agora. Cliquem aqui, ó, no Participe e mande suas perguntas aqui. Muita gente pegando e participando, estou com muitas perguntas aqui, tá? E participe você também. Isso é possível aqui na Web TV São Caetano, a TV que mais cresce junto com você. Web TV, onde a cidade é você, a cidade é sua, a cidade é nossa. Me fala uma coisa, em relação às diarreias em si, em relação a essas doenças de verão, tudo mais tal, qual é que é a causa disso, doutor? Qual é que é a maior causa? Não existe uma só causa, mas qual é que é a maior causa, doutor? Existem várias causas de diarreia. As mais importantes nesse verão são as infecciosas e a chamada de hiperosmolar. As infecciosas são as que causam febre, dá uma moleza no corpo, a pessoa sua muito apesar do calor e dá muita dor abdominal. Isso é com os alimentos estragados. Você come e não percebeu que comeu alimento estragado e a bactéria invade o seu intestino
e causa diarreia infecciosa. Durante essa diarreia infecciosa, é importante tomar cuidado, né, na higiene, para você não se contaminar mais ainda. Lavar as mãos quando for ao banheiro, fazer uma higiene com o chuveiro, depois de ter feito o uso do vaso. E na diarreia hiperosmolar, não é uma diarreia infecciosa, é uma diarreia causada pela própria desidratação. Como desidrata o corpo, desidrata por dentro também. Então, na tentativa de equilibrar o corpo, você tem essa diarreia hiperosmolar. Ou seja, os dois tipos de diarreia são importantes. São importantes. Né? Cada um ao seu qual. É. Mas os dois são importantes e necessitam de cuidados médicos, não é verdade? Necessitam. Ou seja, ninguém deve ir ao seu farmacêutico e tentar um cuidado com o farmacêutico. Vá ao seu médico, né? O seu médico de confiança, vá ao pronto-socorro, procure a rede pública, o seu médico particular, não importa. Mas busque um médico, não é verdade? Tá? Porque se for um tratamento em relação a uma diarreia infecciosa, vai precisar de um antibiótico até, não é verdade? Com certeza. Tá? Se for uma hiperosmolar, tá? vai precisar de uma hidratação endovenosa, com sódio, potássio, que balanceado, não é verdade? Poxa vida. Então, em casa, existe alguma maneira ou dica para aliviar ou evitar esses problemas pelo calor? Fora esses, né? O importante para você não pegar uma diarreia infecciosa é cuidar da higiene pessoal e da higiene dos alimentos. Perfeito. Estar sempre com os alimentos bem lavados, ingerindo bastante fruta, bastante legume, bastante verdura. E frescos, né? E frescos. Isso é muito importante. Perfeito. Comprar no dia e consumir no dia. No dia, né? Mais uma pergunta. Carmen, de Mauá. Obrigado, Carmen. Obrigado por você estar linkada com a gente e fazendo a sua pergunta. Para todos que estão querendo fazer pergunta e não sabem como, clique no Participe e mande sua pergunta. Sua pergunta é feita no ar, agora, ao vivo. Para quem fuma, o calor pode piorar ainda mais a saúde? Piora, sim, porque o calor já diz que está quente. E quando você fuma, você aumenta ainda mais a área por onde a fumaça passa, porque o cigarro tem na sua ponta o calor. Quando você aspira aquela fumaça entra quente e resseca ainda mais a pele, a mucosa e ainda mais o pulmão. Então, em qualquer momento e em qualquer situação da sua vida, o cigarro nunca vai te fazer bem, principalmente no calor. Se você é fumante e quiser usar o calor para parar de fumar, é uma boa alternativa. Um ótimo momento, né? Um ótimo momento. Bom, o calor já serve, já é bom para alguma coisa, né? Tá vendo? Já vai diminuir bastante câncer de pulmão aí, né? É só ter boa vontade também, não é verdade? Só ter boa vontade. Eu gostaria de chamar aqui agora a produção para que eu colocasse no ar aquelas dicas, algumas dicas, tá? Na tela que pode ajudar o pessoal em casa para evitar passar mal com tanto calor. Doutor, dá uma olhadinha só na tela, vê se são essas as dicas para aliviar o calor. Eu gostaria que o senhor comentasse uma a uma, tá? Aumente o consumo de água, use roupas leves, evite exposição ao sol entre 10 e 16 horas e use protetor solar. É isso mesmo? Todas elas são importantes e vão de encontro àquilo que nós já comentamos no programa. Aumente o consumo de água. Você não desidrata, né? Para você não ter problema de desidratar. Use roupas leves. Principalmente as mães que estão com os bebês em casa, não há necessidade de você pegar o cobertor e embrulhar o bebê. O bebê tem que ter o arejamento como o nosso, né? Pelo fato dele ser pequenininho, que tem que estar privado da temperatura mais amena. Pode deixar com roupa leve, não tem problema nenhum. E evitar a exposição ao sol entre as 10 e as 16 horas, nós estamos pensando em quê? No câncer da pele. Se você fica muito tempo exposto ao sol, você vai correr o risco de desenvolver os cânceres da pele. E você pode evitar não se expondo nesse horário e também usando protetor solar. Diariamente e principalmente nesse horário. E lembrando que nós estamos no horário de verão, né? Das 10 às 16, que agora nós temos uma hora a mais, né? Nós temos que pensar bem agora em relação a esse horário de verão. Tá? Em relação às queimaduras, doutor, o senhor falou bem agora sobre protetor solar, né? Nós temos que tomar muito cuidado em relação a essas queimaduras também, porque as pessoas ficam na praia, né? Acham que vão passar um final de semana feliz e tudo mais e tal, e nós estamos vendo por aí os afogamentos e as grandes queimaduras. Eu não sei se o senhor tem recebido isso também em relação às UPAs e os pronto-socorros, né? Que eu acho que vocês pegam isso também, né? Bastante. Né?
Então, como é que é feito isso? Quer dizer, só o protetor solar é o suficiente? E como é que é passado esse protetor solar? Passa uma vez só e acabou? Ou tem um procedimento específico? Tem que usar frequentemente, principalmente quando você foi até o mar, tomou banho na água, molhou o corpo. Quando sair, tem que passar protetor solar de novo. Novamente? Novamente. Toda vez que você tomar o banho, lavar o corpo, tem que passar o protetor solar logo em seguida. E ele tem um período, por exemplo, saí da minha casa agora, então eu estou lá no mar, ou então estou lá na prainha, lá no Riacho Grande e tudo mais e tal, passei o protetor. Durante quanto tempo mais ou menos ele faz efeito? Só tem base nisso? A cada 4 horas é bom repassar. Mesmo se você não tiver entrado na água, a cada 4 horas é bom você passar o protetor solar. Tudo novamente. Ou seja, ele não tem. Ele não fica o dia, ele não tem validade do dia todo, não. O dia inteiro não. Entendi. Não tem, não. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui. Alana Vilela, de Santo André. Opa, a terrinha tá mandando pergunta, viu? Queimaduras na pele, se não tratada, pode resultar em outra doença? Eu acho que ele quer falar em relação a câncer, em relação a alguma outra coisa assim. Tá? Pode chegar a isso? Pode. Depende da queimadura. Você tem que classificar a queimadura de 1º grau, 2º grau e 3º grau. Normalmente a queimadura do sol, ela fica no 1º grau e no 2º grau. Dificilmente passa para o 3º grau. A do 1º grau é só remédio para dor e hidratar. A de 2º grau tem que fazer curativo e pode causar cicatriz, pode lesar a pele e ficar marcado, né? Mas só isso não leva ao câncer. O que leva ao câncer é a exposição frequente ao sol, principalmente no horário das 10 às 16 horas, onde o raio ultravioleta está batendo quase que a 90 graus aqui nos trópicos. Perfeito. Ou seja, esses cânceres de pele, pelo menos na minha época, quando aprendi na faculdade, eram mais evidentes em quem trabalhava no campo, não é verdade? Né? Verdade. Trabalhava de sol a sol, que eles diziam, não é verdade? Então eles pegavam os cânceres de pele no nariz, na nuca, na face, né? Que eram os vasos celulares, espinos celulares e tudo mais e tal, mesmo, né? Então, não eram esporádicos, é bem o que o senhor falou agora, é de sol a sol. Pega o sol frequente e diuturnamente, não é verdade? Bom, e o de 3º grau também, né? De 3º grau já são cirúrgicos, né? De 3º grau é mais difícil a pessoa deixar chegar, porque a dor do 1º grau, com a evolução para o 2º grau, você já procura um médico pelo incômodo que isso causa. Perfeito, entendeu? Perfeito. Eu já cheguei a pegar e ver queimaduras de 3º grau que são feias, né? São feias. Necessitam até de grandes enxertos e tirando áreas, né? Ou seja, não deixem chegar a isso, se protejam, né? Passa protetor. Passa protetor solar. Antigamente nem isso existia, né? Hoje existe. Use isso, né? E outra, as pessoas que trabalham em relação ao sol e tudo mais tal, solicitem aos seus patrões, né? Isso está na lei. É lei. É lei, na CLT mesmo. Os patrões, eles são obrigados a fornecer isso, não é verdade? Faz parte disso também do trabalho. Não importa se é serviço público, não importa se é serviço privado, né? É obrigado isso. Passe o seu protetor solar. Isso é um bem a você, é um direito seu, um direito adquirido, né? Tem mais alguma outra coisa que o senhor se lembre agora a respeito do sol, em relação à prevenção, em relação a alguma coisa que o senhor gostaria de citar? Não, acho que nós fomos bem abrangente em relação à posição do sol e como nós devemos nos proteger. Eu sempre falo o seguinte, que você já falou e vou reforçar de novo. Não procure a farmácia para se medicar. Parece ser simples, mas não é simples. Essas lesões podem infeccionar, pode criar bactérias, porque as bactérias já estão com a gente. Se você dá um vacilo, se você não tomar o cuidado necessário, uma pequena lesão pode formar uma dor de cabeça muito grande. Eu costumo sempre falar para os meus pacientes, dou um exemplo muito simples, que é o seguinte, isso não é um demérito nenhum às farmácias, nem aos farmacêuticos, nem em relação a nada disso, pelo amor de Deus, tá? Quando você vai numa farmácia, uma pessoa está com febre, tá? Ela passa uma Novalgina, farmacêutico, quem está lá, na verdade. O médico, ele pensa na causa e não na consequência. Exatamente. A causa da febre, muitas vezes, está numa pneumonia. Exatamente. E a pessoa com uma Novalgina, às vezes, até morre, porque ela não teve o amparo real naquele momento, tá? De ter sido diagnosticada naquele momento certo.
isso pode acontecer até com a própria diarreia. Exatamente. Tá? Não é verdade? Verdade. Tá? Não foi dado a Novalgina, foi dado o Buscopan para tirar a dor, mas não foi dado aquele antibiótico naquela hora certa, não foi hidratado naquele Pior momento que vai no adequado. farmacêutico, ele passa remédio para você parar de evacuar. Aí piorou, né? Aí piora. Aí você para de evacuar e você começa a absorver as bactérias. Aí piora Então, a infecção. Você entra numa sepse e morre. Mais uma pergunta. Luísa Mendes, agora é de São Bernardo. Opa. Agora é de São Bernardo, tá? Tá. Obrigado, Luísa. Obrigado pela sua pergunta, tá? Como saber qual protetor solar usar? Se for um errado, pode causar problemas? Eu acredito que não existe protetor errado. Você tem que ver a cor da sua pele. Se você é muito branquinha ou muito branquinho, onde você tem poucos melanoma, poucos melanina, tem que usar um protetor de nível alto, né? De 50, de 60, você for ficar muito tempo exposto ao sol. Mas você tem uma cor mais escura, uma pele com mais melanina, você pode usar um protetor menor, de 30, de 20, mas se você usar o de 20, ou de 30, ou de 40, vai ficar com uma exposição ao sol menor. Aí você tem que passar mais protetor solar. Se você usar um de 60, vai usar menos protetor solar. Ou até numa menor frequência, não é verdade? Exatamente. Quer dizer, que é numa maior frequência, né? Em vez de fazer de 4 em 4 horas, faça de hora em hora, faça de 2 em 2 horas, não é verdade? Exatamente. Muito obrigado, doutor Vicente. Já se passaram a nossa meia hora de programa, tá vendo? Deus, Tá? hein? Foi tudo tão rápido, tá? E espero que tenha sido a contento de todos os nossos internautas, tá bom? Isso só foi possível aqui na Web TV São Caetano. Muito obrigado, doutor Vicente, por toda essa sua explanação sobre as doenças aqui do calor, sobre o calor excessivo, sobre tudo que conversamos aqui. Muito obrigado, doutor Vicente, e espero que em alguma próxima oportunidade o senhor possa voltar aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz em estar aqui com vocês, com você principalmente. Muito obrigado. E toda vez que me convidar, estarei sempre à disposição. Nós é que agradecemos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você. Isso é possível aqui na Web TV São Caetano, a TV que mais cresce junto com você. Web TV, onde nossa cidade é o canal. Isso é possível aqui e estaremos aqui junto com vocês na próxima segunda-feira, às 17h30, aqui na Web TV São Caetano. Eu, doutor Ângelo Pavim, aqui em São Caetano, na segunda-feira que vem, às 17h30. Até lá!